Olá, querido aluno, tudo bom? É bom estar com vocês mais uma vez no nosso canal Fides Reformata Ex Audito, ou seja, a fé reformada vem pelo ouvir. Estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês um estudo, mais uma aula do nosso Centro de Estudos Presbiteriano e com estudos bíblicos reformados. Nós vamos trabalhar hoje Angiologia, parte 1. Esse estudo ele é um estudo voltado para você compreender melhor a teologia bíblica e a teologia sistemática como um todo, para compreender melhor a palavra de Deus, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações que você será notificado tudo sobre aquilo que é produzido nesse canal sobre teologia e teologia reformada. Se você quer conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais sobre Deus, venha de fato estudar conosco aqui no nosso canal. E a nossa aula de hoje está muito boa, que é aula sobre angiologia, estudo dos anjos. Meu nome é João França, seja bem-vindo ao nosso canal, para a glória de Deus, ok? Muito bem, a nível de introdução eu quero apresentar para vocês o seguinte, que hoje na teologia atual a ideia de anjos é apresentada como uma parte da mitologia primitiva. Se você acredita em anjos, você acredita em algum mito, porque o mundo hoje é científico, é um mundo voltado para a mente, para a razão, para o racionalismo, para a tecnologia, para o cientificamente comprovado. A Bíblia, porém, ensina que Deus não somente criou a terra como criou o homem, sendo este o homem criado como um ser moralmente justo, mas também a Bíblia ensina que Deus criou um outro tipo de criatura com inteligência e também com moralidade, a qual são conhecidas por nós como anjos. Embora isso seja verdade, a Bíblia não oferece nenhuma informação de como eles foram criados. Não há nenhuma descrição do processo da criação dos homens, dos anjos, como ocorreu a criação do homem. Nós vemos lá a Bíblia relatando a criação do homem como sendo criado, tirado do pó, formado bonequinho, e Deus soprando lá o vento, o fôlego de vida sobre a narina do homem, e também posteriormente a criação da mulher, saída do lado do homem. Nós vimos isso na Escritura, mas nós não temos uma descrição da criação dos anjos. Isso talvez gere alguma frustração em você ao estudar o tema da teologia esquemática e travar com angiologia. Mas a nossa aula de hoje visa ser clara, apresentar para você o que a Bíblia diz e tem a ensinar sobre os anjos. A primeira coisa que a gente tem que aprender é sobre o termo bíblico anjos, né? O termo bíblico. A palavra anjo, na verdade, não é uma palavra traduzida, ela é uma palavra transliterada. Você pergunta, pastor João, o que é transliteração? É você pegar os caracteres hebraicos ou gregos e transmutá-los para a língua receptora sem tradução. Um exemplo que nós temos muito comum na Escritura e nos textos sagrados são termos bem interessantes. Por exemplo, o termo batismo, a palavra baptismos é uma transliteração, não é a tradução do termo em si. A palavra sábado, a palavra shabat, é uma transliteração aportuguesada do termo hebraico shabat, não é a tradução de shabat. O outro termo que você pode encontrar, e é muito recorrente na tradução reformada, é o termo presbítero. O termo presbítero é uma transliteração, não é a tradução do termo, mas é uma transliteração. Então, a palavra anjos é uma palavra que é uma transliteração da palavra grega angelos, que por sua vez traduz a palavra hebraica malak. E ambos os termos, tanto angelos quanto malak, significam mensageiro, aquele que comunica algo, o mensageiro, aquele que anuncia alguma coisa. Então, o termo é usado de várias formas nas Escrituras e nós vamos ver algumas dessas formas a partir de agora, ok? Muito bem. Primeiro, o termo ele pode se referir a um mensageiro ordinário, alguém que prega a palavra ordinariamente, alguém que ensina a palavra. Por exemplo, ou alguém que traz alguma notícia. Vamos ver aí o caso de Jó, capítulo 1, verso 14, diz que veio um mensageiro, veja a palavra umalak, né? Umalak. A Jó, ele disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. Outro exemplo encontramos também no Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 7, verso 24, onde lemos, tendo-se retirado os mensageiros, a palavra angelon, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João,
que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Veja, ambas as palavras, ambos os termos estão descrevendo alguém que traz uma mensagem, alguém que comunica alguma mensagem, alguém que traz alguma notícia. Esse é o sentido da palavra ángelo e da palavra malak, da palavra anjo na língua tanto do Antigo Testamento, o hebraico, quanto do Novo Testamento, o grego. Muito bem, isso nos leva para a nossa segunda proposição, é que os profetas algumas vezes também são designados por esta palavra. Isto é percebido em passagens como Isaías 43, vamos ver aqui Isaías 43, abrindo a palavra de Deus em Isaías 43, verso 19, Isaías 43, verso 19, diz assim a palavra do Senhor para nós, diz assim: E eis que faço uma coisa nova, eis que está saindo a luz, porventura não o percebais, eis que porei um caminho no deserto. E aí, ó, eis que faço saindo, anunciando coisas novas, né? O caminho no deserto, os rios no ermo do deserto. Então, aqui é muito interessante quanto o profeta Isaías coloca para nós. Agora vai lá para Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Na verdade, Malaquias 3 é mais claro do que Isaías. Acho que peguei a referência aqui equivocada, tá, gente? Acho que não é o texto não de Malaquias. Malaquias capítulo 3, verso 1. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então você tem aí a figura daquele que prepara o caminho, daquele que anda o caminho, que é chamado o meu mensageiro. Os sacerdotes também eram chamados por este termo, conforme lemos em Malaquias capítulo 2, verso 7, o termo de mensageiro, né? Malaquias 2, 7, olha o que é que ele diz aí. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e a sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Veja, ele é mensageiro. Quem é mensageiro? O sacerdote. O sacerdote, ele era também tido como mensageiro, como malak, como o angeló, como o angelos, né? Como aquele que anuncia a mensagem. Os ministros do Novo Testamento, os pastores, também são algumas vezes designados por este termo, conforme é lido lá em Apocalipse capítulo 1, verso 20. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 20. Veja bem, Apocalipse 1, 20. E é interessante esse termo aqui, que é um termo muito rico para nós, aqui Apocalipse 1, 20, diz assim: Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste nas minhas mãos, na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quando ele começa o capítulo 2, verso 1, ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso. Quem é o anjo da igreja? É o pastor da igreja. Ao pastor da igreja em Éfeso, escreve. Esse é o sentido dado no texto, ok? Muito bem. E a terceira verdade que nós aprendemos sobre o termo é que o termo é usado também para seres espirituais, Nós conhecemos esses seres como anjos, e às vezes eles são chamados de espíritos. Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz assim a palavra do Senhor aqui no nosso texto, diz assim, Hebreus 1,14 diz assim para nós: E não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então eles são chamados de espíritos ministradores, espíritos que ministram. Lá em Efésios capítulo 1, verso 21, volte sua Bíblia lá para Efésios capítulo 1, verso 21, diz assim a palavra do Senhor: E acima de todo principado e potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Então, essa expressão aqui, quando fala de principado e potestade, aponta-se uma referência para os anjos como seres espirituais, como espíritos, né? Bem interessante aqui também. Um outro texto é Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso 16.
Colossenses 1,16. Aqui, Colossenses 1,16. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, a Bíblia, de maneira inequívoca, nos apresenta os anjos como sendo seres espirituais que são espíritos, né? Muito bem. Um outro detalhe é que também são chamados de filhos de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 20, volte sua Bíblia lá para Lucas, capítulo 20, Lucas 20, verso 36. Lucas 20, 36, diz assim a palavra do Senhor para nós. Pois não podem mais morrer, porque são iguais a anjos e são filhos de Deus. Então eles chamam aí os anjos de filhos de Deus, ok? Filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lá em Jó, capítulo 1, verso 6, volte sua Bíblia lá para Jó, antes de Salmo. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, verso 6, diz assim, olha o que ela disse. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, eles são chamados de filhos de Deus. São também chamados de mensageiros de Deus, conforme Hebreus capítulo 1. Né? Hebreus capítulo 1, nós lemos o verso 14, mas o verso 13 deixa isso bem claro. Lá em Hebreus capítulo 1, aqui, deixa eu pegar aqui a passagem da palavra de Deus que fala isso para nós. Diz assim, o qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Verso 13. Agora verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, a ideia transmitida pelo termo é que eles são mensageiros, são enviados por Deus a cumprir a sua vontade. Agora, como nós vimos que a palavra anjo pode ser aplicado, primeiramente, pode ser aplicado a um ser espiritual, a um ser celestial, pode ser aplicado a um sacerdote e pode ser aplicado a um pastor, né, de um modo geral. Vale salientar que é o contexto da passagem que vai determinar o uso do termo anjo. Se ele está se referindo a um ser celestial, a um homem ou a um mensageiro, pastor, profeta ou proclamador da palavra. Então, é o contexto que vai determinar o sentido do texto. Um exemplo bem clássico que eu tenho visto acontecer muito é lá aquele texto lá de Mateus capítulo 24, quando é nos dito lá no texto que Deus mandará os anjos, né, recolheram os eleitos dos quatro cantos da terra. E as pessoas olham aquela figura lá dos anjos lá como sendo os seres celestiais. E quando na verdade o que cabe ali no contexto da passagem são mensageiros que vão pregar a palavra nos quatro cantos da terra, que são os eleitos que vão vir através da pregação dos pastores, dos anjos da igreja, como é descrito em toda a Escritura Sagrada. Ok? Então é o contexto que vai determinar o sentido no qual o texto é colocado para nós, ok? Muito bem. Isso nos leva para a nossa segunda proposição desta aula, que é a criação dos anjos. Já dissemos que a Bíblia não fala em detalhes sobre a criação dos anjos, mas fica claro que os anjos fazem parte da criação. Isto é claramente ensinado no quarto mandamento lá da lei de Deus. No quarto mandamento, especificamente, somos ensinados que Deus criou todas as coisas no espaço de 6 dias. E aí isso é muito interessante lá em Êxodo capítulo 20, verso 11. Se você puder abrir a Bíblia comigo, Êxodo capítulo 20, verso 11, diz assim para nós a palavra do Senhor, diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Então tudo que foi criado no espaço de 6 dias. Então nesse espaço de 6 dias certamente houve a criação dos anjos. Mas não sabemos exatamente qual dia da criação os anjos foram criados. Barton Payne sugere que os anjos foram criados quando Deus criou os céus, né, no primeiro momento, conforme lemos em Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, segundo Payne, todo o sistema angélico foi criado naquele contexto ali, antes do homem.
E o segundo capítulo reserva a ideia da queda de Satanás com seus anjos, ou seja, parece que eles são criados ali, e no segundo capítulo você vai ter lá, provavelmente entre o primeiro capítulo de Gênesis ao segundo capítulo, Satanás cai junto com seus anjos. Essa é a ideia de Paine, né? Mas hoje, no cenário acadêmico dos estudos bíblicos, se reconhece que os anjos devem ter sido criados no sexto dia da criação. Isso porque a declaração final de que toda a criação era boa nos empurra para esta conclusão. Ou seja, não é a ideia dele criar lá no primeiro momento ali nos céus, ele cria dentro do contexto ali maior. E se Satanás tivesse caído naquele contexto lá de Gênesis 2 ali, no conto de Gênesis 2, a queda de Satanás, e Gênesis 3 mostra como ele tentou o homem. Na verdade, se entende que Gênesis 3 aponta para o dia posterior, né, o dia seguinte à criação. Basicamente isso. Ok? Então é o dia posterior ao sexto dia. Ali seria o primeiro dia da semana. Então é quando Adão ali é tentado, se for seguir uma ordem cronológica. Primeiro, nós não sabemos o período de tempo entre a queda de Adão e seu estado de bem-aventurança no Éden. Nós não sabemos disso. O que nós podemos dizer é que estes anjos foram criados juntamente nessa criação, e provavelmente foi criado juntamente com os homens. Os anjos e os homens foram criados segundo a maioria do entendimento acadêmico hoje é este. E a razão é porque no final do capítulo 1 de Gênesis, vamos ver aqui, Gênesis 1, aqui verso 31 diz aí: viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde, manhã e o sexto dia. Então você tem aí exatamente a ideia de que todas as coisas que Deus havia feito era muito bom. E assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque dele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então você tem aí essa discussão. Então nós não sabemos exatamente o tempo ou o dia, mas sabemos que ele foi criado, que os anjos foram criados nesse período dos 6 dias da criação, e tendo a pensar, como muitos eruditos, que ele foi criado talvez no sexto, os anjos foram criados no sexto dia da criação. Ok, isso nos leva agora para a natureza dos anjos. Veja, nós iremos agora considerar a natureza dos anjos. Os anjos estão sempre a serviço de Deus e diante do seu trono. Daí temos a necessidade de estudar o tema da natureza dos anjos. A natureza dos anjos é puramente espiritual. Veja, por exemplo, passagens como Mateus capítulo 8, Mateus 8, verso 16. Eu não vou ler todos os textos, né? Mas Mateus 8, 16 é um texto bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Mateus 8, 16. Mateus capítulo 8, verso 16. Mateus 8, 16 diz assim, irmãos. Olha que coisa interessante. Diz assim para nós. 8,16 aqui. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com uma palavra, expeliu os espíritos e curou a todos que estavam doentes, né? Então, apresentado nas passagens bíblicas que são elementos espirituais, né? São demônios, no caso, os anjos caídos, né? O outro texto é Mateus capítulo 12, verso 45. Mateus 12, 45. Olha o que diz Mateus 12, 45 para nós. Olha só. Diz assim para nós o seguinte: então vai e leva consigo outros espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro, e também acontecerá com esta geração perversa. Ele falando de seres angelicais
caídos, depravados, que estão ali naquela condição espiritual, né? Também a Escritura ensina que eles não possuem corpo, nem carne, conforme lemos em Lucas capítulo 24. Lucas 24, verso 39. Diz assim para nós, olha o que é que diz a palavra de Deus. Diz assim: Vedes as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me. Verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Então eles não têm corpo, são espíritos e não têm corpo, ok? Então são invisíveis, conforme Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 1, verso 16, e todas essas passagens apresentam a natureza espiritual dos anjos. Eles não se casam, não se dão em casamento, como nós aprendemos lá em Mateus capítulo 22, verso 30, que eles não se casam e não se dão em casamento. Em adição a isso, vemos nas Escrituras a indicação de que os anjos são seres racionais, conforme aprendemos nas passagens bíblicas como 2 Samuel capítulo 14, 2 Samuel capítulo 14, verso de número 20. Samuel 14, 20. Aqui, ó, para mudar o aspecto deste caso foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é meu Senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passara na terra. Então, ele diz que o anjo de Deus tem uma sabedoria, ele é sábio, ele é racional, ele tem racionalidade, ok? E aí outras passagens como Mateus 24, 36, Efésios capítulo 3, verso 10. Então, primeiro, os anjos são como seres morais, são seres morais. A Bíblia fala dos anjos santos, referindo-se àqueles que são obedientes às ordens de Deus, conforme Mateus capítulo 25, né, verso de número 31, né, Mateus 25, 31. Deixa eu abrir aqui a palavra de Deus aqui. Mateus 25, 31 diz assim para nós, olha o que é que diz o texto. E quando vier, porém, o Filho do Homem, na sua majestade, e os anjos com ele, então se assentará com o trono de sua glória. Então são seres morais, são seres que existem de fato, são seres que têm uma moralidade, né? Eles vão caminhar com o Senhor, eles são anjos obedientes à sua vontade. Eles façam. Marcos capítulo 8, verso 38. Marcos 8, 38. Nos coloca aqui o seguinte. Diz assim para nós. Porque qualquer um dessa geração adúltera e pecadora se envergonhará de mim e as minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória de seu Pai, junto com seus santos anjos. Então são santos. Os anjos decaídos são retratados como seres imorais. A Bíblia fala da queda dos anjos, revelando-se como mentirosos. João 8,44, 1 João capítulo 13, versos de 8 a 10, vai falar que ele nunca se firmou na verdade, são espíritos mentirosos. Vai falar que eles são da descendência de Caim, são filhos de Caim, são assassinos desde o princípio, né? Então são questões que são ligadas à moralidade, são imorais. E são seres imortais, tanto anjos eleitos como os não eleitos são detentores de uma imortalidade derivada. Eles recebem a moralidade da parte de Deus Pai para sobreviverem e viverem fazendo ora a vontade de Deus, ora fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus, no caso dos anjos caídos, ok? Essa foi a nossa aula de hoje sobre anjos. Nossa próxima aula estará tratando da segunda parte sobre este assunto muito importante para a nossa vida, ok? Deus abençoe, Deus estenda graças a você, inscreva-se no canal e compartilhe. Deus abençoe.